Salve, salve, pessoal da topografia, tudo bem com vocês? Bora começar mais uma aula. Como não tem ninguém aqui hoje presencial, eu vou gravar uma aula de conteúdo para deixar para vocês, e aí eu libero alguns exercícios para a gente fazer na próxima aula, na próxima dinâmica, tá bom? E aí a gente vai trabalhando o conteúdo e entendendo. Nós fechamos a parte de planimetria, né? Então agora a gente sabe como que a gente calcula os ângulos internos, como é que a gente faz toda a confecção dessa parte planimétrica. Vai ficar faltando a última parte, que é de mapas topográficos, mas a gente vai deixar isso para o final, porque é parte do nosso projeto. Beleza? Espero que vocês estejam se preparando para o seminário. Ainda não recebi o contato sobre as nossas reuniões, mas está tranquilo, ainda está em tempo. Tá joia? E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre altimetria, tá bom? O que é altimetria, galera? Altimetria, ao contrário da planimetria, é o estudo dos ângulos na vertical. Então agora a gente vai falar sobre cotas, sobre alturas, altitudes, beleza? Dados de altitude. Então, vamos lá. É uma parte que estuda toda a instrumentação e a metodologia que a gente usa para tratar do relevo. O que é o relevo? É a variação de níveis que a gente tem, né? São os morros, montanhas, valas, depressões, toda essa variação que a gente tem na altitude de uma região. Então, a nossa ideia aqui em altimetria é entender qual que é a altura de todos os pontos de um terreno para que a gente consiga fazer o nivelamento desse terreno, tá bom? Existem várias técnicas de nivelamentos e a gente vai chamar elas genericamente de nivelamentos altimétricos ou apenas de nivelamento, porque a ideia é de manter o nível. Se alguém aí já tentou colocar alguma coisa na horizontal, na parede, no chão, já ouviu falar, vamos nivelar aqui, vamos nivelar ali. Na planimetria, a gente usava os parafusos de calagem do aparelho da estação total para manter ela no plano horizontal. Manter no plano horizontal é nivelar o equipamento, tá bom? É evitar que ele tenha inclinação ou variação de altura em todos os pontos. Tá joia? Então, nessas operações de nivelamento, a gente vai entender qual que é a diferença dos pontos medidos e a distância vertical desses pontos que a gente quer. Né? Às vezes eu estou trabalhando com um relevo que ele é muito acidentado e eu vou precisar fazer a construção de uma obra naquele mesmo local. Então eu tenho que entender a variação de altura de todos os pontos para saber se eu preciso nivelar todos na mesma cota ou se eu consigo trabalhar dessa forma como já está ali naturalmente. Tá joia? Depois que a gente faz essa operação de nivelamento, a gente tem que transportar todos esses pontos nossos conhecidos, pontos que a gente fez o nivelamento, para um ponto conhecido. É igual ao ponto de referência. Só que aqui a gente vai ter o referencial de nível, que a gente vai chamar de RN. Beleza? Então, o nosso referencial de nível vai ser o ponto de referência de altura para a gente amarrar todos os outros nivelamentos. Então, vamos entender aqui o que funciona nessa altimetria, né? O que a gente está estudando aqui de verdade. Aqui está a cidade um pouco para o sul de Janaúba, né? Aqui está o nosso campus de Janaúba, sempre uma excelente referência. E aqui tem a serra que fica aqui a leste, indo para a direção de Porteirinha ali. Parte do Espinhaço e da bacia. Esqueci o nome dessa bacia aqui. Acho que aqui não tem bambu, não. Acho que é mais Serra do Espinhaço mesmo. Então aqui, ó, temos toda essa formação que a gente tem aqui na lateral, orientada para norte e sul, tá bom? Então a gente vai entender como que varia esse terreno durante essa linha aqui, ao longo dessa linha amarela, né? A gente tem a cidade de Janaúba, é uma cidade relativamente plana, mas nem todos os pontos daqui são 100% planos, e aqui a gente vai usar como exemplo uma grande variação de altitude, né? Que são essas montanhas que a gente tem aqui do lado. Então, ó, se a gente faz um perfil e olha de lado essas montanhas, faz o perfil delas, a gente vai ver que ela não é plana, ela tem uma variação na altura. Ó, a gente começa lá na base dela, tranquilinho, vem subindo o morro, vem subindo, tem alguns desníveis, chega até um ponto mais alto nesse primeiro caminhamento, que é aqui, depois a gente desce, aí vai lá do outro lado e sobe de novo, ó, e aqui tem um outro ponto mais alto, e aqui desce para o cantinho de cá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um desnível. A gente começa no nível baixo, vai para um nível mais alto, volta para um nível mais baixo, sobe para um nível mais alto, depois desce para um nível ainda mais baixo. Beleza? Então, todas as partes que a gente está observando na figura, e mesmo em qualquer área de trabalho, a gente vai ter uma certa variação de nível. Mesmo nessas regiões mais planas, você vai ter uma leve inclinação de um ponto para outro.
E é importante que a gente entenda essa inclinação, porque quando a gente for implementar algum tipo de obra, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que saber a variação de todos os pontos para entender para onde que vão os fluxos de água, onde é que vai estar a inclinação do terreno, onde é que vai estar a sustentação de todas as vigas que eu vou precisar instalar e todas as outras porções dessa obra, beleza? Então vamos lá. Tem 4 conceitos básicos em altimetria que a gente vai trabalhar aqui: altitude, cota, diferença de nível e declividade. A altitude é a distância de um ponto na superfície até a média dos mares, que é aquilo que a gente chamou de geóide lá atrás, né? É o famoso nível do mar, é o datum do nível do mar. Então, quando a gente fala altitude, a gente sempre está falando a altitude em relação ao nível do mar, em relação ao nosso geóide de referência, tá bom? O geóide é aquela figura, né, geoidal, que é próxima de um elipsoide amassado, né, achatado nos polos, beleza? E aí, somada à diferença de altura das profundidades grandes, das fossas, e subtraída a das montanhas. Então, a gente faz um nivelamento médio aqui. Então, a altitude é a altura medida, a distância medida na vertical dessa superfície até o ponto estudado, beleza? Cota. Cota é o segundo conceito que a gente vai trabalhar e é a distância de um ponto da superfície terrestre a qualquer outra superfície de referência. Então, não necessariamente tratando do geóide, da figura geoidal que a gente tem ali, a gente pode usar outros pontos de referência. Às vezes, eu não tenho ali uma medida precisa do nível do mar, mas eu tenho a altura muito bem definida de um ponto. Se eu sei a altura desse ponto, eu posso usar ele como uma superfície de referência e fazer a cota daquele ponto. Então, se eu tenho um ponto 100, o próximo ponto que tiver 10 metros acima dele vai ser 110. O outro ponto que tiver depois dele 20 metros vai ser 120. Todos a partir daquele ponto de referência. Então, vou ter cotas referenciadas àquele nível principal, beleza? A altitude vai ser aquelas medidas todas em relação ao nível do mar, tá bom? Diferença de nível é a distância vertical entre o plano de referência e a cota ou altitude de um ponto. Então, o que é isso? Tá? É a distância que a gente vai fazer entre dois pontos, beleza? Vertical dessa vez, né? Então, é literalmente a distância daqui até o ponto de referência, e a cota ou altitude do ponto do terreno. Como a gente pode usar cotas que não necessariamente estão acopladas à altitude, e às vezes utilizar, mesmo quando a gente trata de cota, várias referências diferentes, a diferença de nível é a distância de um ponto até a cota ou altitude do terreno, beleza? Então a gente usa a referência dele aí. A diferença de nível vai ser o delta V, né? O delta da vertical aí, a variação no eixo Z. Tranquilinho? Declividade é o último conceito sobre altimetria, vai ser uma porcentagem, né? É um número, ele é um número que é dado em porcentagem. A gente vai fazer a diferença de nível, que é a variação do terreno até o ponto de reconhecido, e a distância horizontal. Então, a declividade vai falar sobre a inclinação do plano que a gente trabalha. Imagine uma rampa. A declividade da rampa vai ser a diferença de nível, aqui embaixo tem o nosso ponto de referência, sobre a distância horizontal, que é essa distância daqui. Fazendo essa fração, né, essa divisão, multiplicado por 100 para encontrar em porcentagem, a gente vai encontrar o conceito de declividade. Isso é importante porque para determinadas obras se aceita uma declividade específica. Se eu quero fazer uma rua numa cidade, tem um limite de declividade que não pode ser superior a 15%, por exemplo. É bem menos, né? 15% é até muito. Nas mineradoras, nas minerações, nas lavras de céu aberto e subterrâneas, a gente tem um limite de inclinação do terreno para que os caminhões possam passar. A gente tem um limite de declividade para que o talude não se desmorone, a orientação da superfície do talude. A gente tem uma declividade da frente de lavra, para que a gente mantenha o controle estrutural de todas aquelas feições. Então, o conceito de declividade, ele trata da diferença de nível com a distância horizontal, multiplicado por 100, que é em porcentagem. Beleza? Bolozinho? Então, vamos ver isso aqui na prática. Ó. Aqui está o desenho. Vamos lá. Aqui a gente tem ó, a superfície terrestre toda irregular, ó, essa parte marronzinha aqui, com as nossas diferenças de relevo, com o solo substrato oceânico e tudo mais. Aqui temos o nível do mar medido, né? Está calculado aqui, bonitinho, como se o mar fosse assim mesmo, mas vamos fingir que é. Então tá aqui, ó, nível do mar.
Aqui a gente coloca um nível qualquer, que é um plano. Ah, não sei, alguém colocou um cano ali e achou que era um nível legal, marcou a referência daquele lugar. Então vamos entender os conceitos que a gente tratou aqui. O que é altitude? Altitude é sempre a distância vertical de um ponto qualquer, olha esse ponto aqui, ó, desse ponto qualquer, em relação ao nível do mar. Distâncias são sempre medidas por linhas perpendiculares aos dois lugares de medida, né? Então, se a gente tem uma superfície aqui embaixo, tem que ser perpendicular a essa medida, e vai até lá em cima. Então, aqui, ó, a gente chama isso muito de altura, né? Mas a altitude tem que ser necessariamente referente ao nível do mar. Beleza? Cota. Ah, usei uma superfície qualquer. Então, tem esse nível de referência qualquer, e eu faço a cota desse ponto. Beleza? Qual que é a diferença de nível de um ponto em relação ao outro, ou outro ponto qualquer, é a variação que tem entre esses dois pontos na altura. Aqui tem outro nível, né, que é o nível desse ponto aqui em cima, e o conceito de declividade, né, que é a inclinação de uma encosta, ela vem da distância vertical sobre a distância horizontal. Se eu quiser tratar com altitude, ó, distância vertical, até aqui, por distância horizontal. Vai dar um tanto de triângulo, retângulo semelhante. Então, dá na mesma se usar cota, usar altitude, enfim. Só tem que saber que se você estiver usando altitude, você vai ter que tratar da distância horizontal referente ao nível do mar, até o ponto chegado lá embaixo, tá bom? A sua linha pontilhada aqui, ela tem que estar alinhada com o nível do mar. Então, beleza. Você tem 4 maneiras de fazer esse levantamento, né? Esses levantamentos básicos, não levantamento, nivelamentos básicos. Hoje a gente usa principalmente, quase que exclusivamente, o geométrico. Os outros métodos, eles são um pouco mais antigos e um deles usado para grandes distâncias. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Não, já vai direto para o nível geométrico. É porque é o clássico, né? Ó, nivelamento barométrico. Barométrico é uma palavra, lembra barometria, né? A gente fala de pressão. Então, uma medição baseada em pressão. Alguém tem alguma ideia como se pode medir alguma coisa baseada em pressão? Eu não sei se vocês já estudaram isso em mecânica dos fluidos, principalmente, que a altura de um fluido dentro de um tubo depende única e exclusivamente da pressão que é feita em cada lado. Se o tubo tiver... Alguém abre o microfone? Tem alguém presente? Olha, JV. Tem dois aqui. Eu ia falar disso mesmo, de McFlu, da pressão do fluido, da pressão atmosférica. É isso mesmo. Então, ó, que a gente pega um tubo aqui, enche ele de água e deixa ele solto. Isso experimento todo mundo já deve ter feito uma vez, uma mangueirinha em casa, com a própria seringa Aí, que a eu gente... lembrei, em obra, em construção, pedreiro utiliza isso. Pois é, eles usam esse porque é mais rápido, é mais barato, não é o melhor de todos, mas funciona. Então, o que é isso, né? Você pega uma mangueirinha, enche ela de água e deixa ela na pressão atmosférica. A altura da água vai ser igual dos dois lados, porque dos dois lados a gente tem pressão atmosférica. Se eu ponho meu dedo num lado, eu mudo as condições de pressão. E eu posso apertando cada vez mais, com o dedo não, né? Mas eu teria que colocar o pistão para aumentar a pressão de um lado e a água sair pelo outro lado, jorrar. Essa é a ideia de variação de pressão dentro de um tubo. Por que isso é legal para o nivelamento? Aí o JV já matou a charada. Porque quando a gente está numa obra, principalmente construção em casa e tal, precisa de um nivelamento mais rápido, tem que saber o terreno, é muito fácil da gente usar um tubo para usar como referência. Então, o que as pessoas fazem? Coloca uma régua num lugar, sabe exatamente a medida naquele ponto. Usa um ponto qualquer de referência. Sei lá, o piso ali. Então, meu piso teve uma medida 100, 1 metro. Esse é o ponto de referência. Todos os outros pontos vão ser medidos baseados nesse ponto de altura. Como que a gente consegue fazer isso? A gente leu no nosso tubo a mesma medida de 100, né? A nossa água está aqui na altura 100. Eu posso levar uma mangueira do tamanho que eu quiser, até onde eu quiser, e levantar ela numa régua vertical e deixar ela cheia de água. O que ela vai fazer? Ela vai nivelar com aquela quantidade de água na mesma altura do seu primeiro ponto de referência. Então, você vai conseguir transportar esse nível de referência, né, segurando a tampinha dele, para qualquer lugar no terreno. Isso é muito legal, porque é fácil, né? O que você precisa? De uma mangueira e água. Isso é barato, é muito fácil de fazer, e uma régua para você medir, né? Então, o que você consegue calcular ali? Você consegue calcular a variação de altura. Imagina só, ó, eu tô aqui em obra, vamos ver as referências. Ó, televisão ali atrás,
uma caixa. Aqui só tem caixa. Aí, bolinha. Tem aqui, ó, um colchão, uma TV e o chão. Como que a gente pode fazer para medir o nivelamento de todas essas estruturas, né? Se eu tenho um tubo aqui, eu vou usar a minha TV de referência, beleza? Eu pego meu tubo, pego uma régua, coloco a régua aqui vertical e meço aqui o tubo. Beleza. Se eu seguro a pressão do meu tubo, eu posso levar a minha mangueira para qualquer lugar. A altura que ela vai chegar no máximo na mangueira é a altura da TV, que é a nossa medida de referência, 100 metros. Então, eu posso levar a minha mangueira até aqui ao colchão, sem preocupar. Coloco ela aqui esticada na vertical. Qual que é a altura da mangueira, da água na mangueira? Pela pressão, vai ser a própria altura da TV. Então, na régua, eu vou medir a diferença do tubo de água por tanto de altura daquele próximo objeto medido. Se eu quiser medir o ventilador aqui, ó, eu pego o meu tubo bonitinho, levo ele até lá, estico ele todo na vertical. Onde é que vai estar a altura da água? Pode responder aí, O galera. tubo tá tampado ou tá aberto? Tá tampado. Então vai estar Tudo no mesmo tampado. lugar da TV, ó. Vai estar na altura da TV quando ele estiver na vertical. Então, o que eu consigo medir? Aqui está o meu nível de referência, a altura do meu ventilador é o ponto que eu quero medir. Então, na régua que eu colocar aqui do lado, eu meço no tubo de água até o topo da TV. E aí eu tenho o quê? Uma diferença de nível. Beleza? Tranquilo esse conceito de medir por barimetria? Voltar. Tá, sim. Beleza demais, né? É uma técnica ela é muito usada para construção civil em casa, beleza? Em prédio não muito, e principalmente quando a obra começa, depois que você tem que nivelar as coisas. Para nivelar o terreno, a gente prefere o geométrico sempre. Mas para nivelar objetos, eu tenho que saber qual vai ser o nível de uma coisa. E às vezes você tem régua e mangueira e isso resolve o seu problema lá dentro. Para assentar uma bancada, para assentar uma prateleira, alguma coisa assim, na altura certa, se você não tiver outras medidas, por exemplo, laser, régua, para deixar bem demarcado, o tubo de mangueira com água e uma régua ou uma trena já resolve o seu problema. Belezinha? Tranquilo? Nivelamento taquiométrico. Esse nivelamento é antigo, a gente nem fala muito dele, não. Deixa eu até cortar ele daqui. Isso é feio. Não gosto, não. Taquiometria são as medidas de altura. Cadê o nivelamento? Não é aqui. Aqui, ó. Cortar aqui. Baseadas nos níveis taquiométricos. E a medida taquiométrica é feita principalmente pela diferença de altura do instrumento de medida nos fios médio, superior e inferior. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com esses instrumentos de medição, a gente tem sempre uma luneta e ela tem uma diferença de 2 pontos. Então, essa taquiometria vai basear principalmente nisso. Então, é uma coisa meio antiga, a gente não usa mais. As outras técnicas são mais efetivas. A gente pode pesquisar por curiosidade, mas aqui eu estou ensinando vocês o que a gente faz na prática, na vida real. Então, assim, esquece esse negócio de taquiometria. Nivelamento trigonométrico, todo mundo gosta, né? Os exercícios de trigonometria, as distâncias verticais, horizontais dos triângulos. Galera, nivelamento trigonométrico é o que a gente fez até agora, né? A gente fez para o plano horizontal, mas para o plano vertical é a mesma coisa. Semelhança de triângulo, altura entre dois pontos num triângulo, baseado na distância horizontal, hipotenusa, cateto oposto, sempre trabalhando com triângulos retângulos, tá joia? Esse nivelamento ele é interessante quando você está trabalhando com áreas muito grandes. Por quê? Em áreas muito grandes, os equipamentos têm uma limitação e a gente não consegue trabalhar essas distâncias com tanta precisão, com instrumentos como régua, como trena, como um nível, né? Então, assim, para qual situação que a gente pode usar isso, por exemplo? Uma estrada. Uma estrada a gente vai conseguir ver essa variação de nível. Uai, alguém aqui? Vou deixar. Numa estrada, a gente vai conseguir fazer um nivelamento por trigonometria. Por quê? Um ponto até outro numa estrada é muito longe. Então, não necessariamente a gente consegue fazer a medida nem com laser, com precisão. Porque, às vezes, as condições do lugar, né, a atmosfera e como é que vai estar a estrada em si, a gente não vai conseguir mirar o laser certinho. Então, nesses casos, a gente usa o levantamento trigonométrico, nivelamento trigonométrico.
para saber a diferença de altura de dois pontos baseados em triângulos retângulos em altimetria, tá bom? E o outro que é o principal de todos, é o nivelamento geométrico. E acredite se quiser, é o mais fácil também. O nivelamento geométrico, ele parte do princípio, né, que nós vamos usar uma medida laser, sempre laser, galera. Hoje em dia a gente só trabalha com laser, no plano horizontal. Então, são medidas feitas sempre no plano horizontal. Eu coloco meu equipamento, nivelo ele no plano horizontal, né, faço a calagem dele, meço uma altura, numa régua, num bastão, em qualquer lugar. Medir, viro ele para o outro lado, no outro ponto de interesse, miro ele para o outro ponto. Aí o estagiário sai daí, leva a régua, né? E aí mede lá na altura da régua. Sacanagem, coitado do estagiário, só corte um lado para o outro. E aí, ó, ele vai medindo as várias medidas de alturas, e sempre no plano horizontal. O que isso vai me dar? Quando eu pegar todos esses dados e arrumar eles nas minhas tabelas, eu vou ter diferenças de altura de todos os pontos, já que eu estou medindo todos no nível do equipamento. Então, o que eu vou ter ali? Uma diferença de nível em relação ao nível do equipamento e o... Olha os porquinhos gritando. E o nível daquele ponto que eu estou estudando. Então, a gente vai ter diversas diferenças de nível que vão ser a altura daquele ponto em relação ao plano horizontal do meu equipamento de referência. Tranquilo? Então, se eu estou aqui medindo, a minha altura é 100. Mirei lá, não deu diferença nenhuma, o ponto vai ter uma altura 0. Mirei aqui. Aí, na minha régua, eu li lá 10. Quer dizer que aquele ponto, né, ele subiu 10 metros, 10 centímetros em relação ao ponto original. E assim a gente faz para todos os pontos. E a gente vai conseguir uma malha de tratamento de dados que transporta todas essas medidas para um terreno. E aí a gente vai ter a ideia, né, se eu andar em linha reta, quanto que eu vou subir, quanto que eu vou descer, será que está tudo plano? Isso é muito importante para quando a gente está levantando um terreno. Imagina, vou assentar uma casa num terreno que não está nivelado. Oh, meu Deus, aí já era. Ai, é esse botão aqui não. Então vamos lá. Definições. Nivelamento geométrico ou nivelamento direto. Aí, ó, é tudo que eu falei. Diferença de nível entre o ponto e o terreno, tá bom? É muito fácil a gente fazer essa medida. A gente não precisa preocupar com ângulo vertical, porque todas as medidas são feitas no ângulo horizontal. Então, a única coisa que a gente vai trabalhar são as diferenças de altura. Eu olho para uma altura 1, olho para uma altura 2, olho para uma altura 3. Essas alturas são todas em relação a quê? Ao plano horizontal do meu equipamento de medida. Beleza? Então, a gente vai ter as várias diferenças de nível em relação ao plano de referência, que é o plano horizontal da visada do equipamento. Hoje a gente costuma usar mira laser, então você não precisa nem ficar lá na sua luneta, mira, anota. Você mira a luneta para ver, deixa lá no plano horizontal. Vira a luneta, aperta um laser. Aí o laser vai mirar lá, o cara vai ver e vai falar para você no walkie-talkie. Deu 10! Aí você anota lá, 10. Deu 12! Você vai lá, 12. Então, para cada ponto, você vai ter uma altura. É muito mais rápido, né? Alguns equipamentos conseguem ler a medida da régua e já fazer a leitura dele ele mesmo. Mas nem todos. Então, assim, são muito mais caros, né? As empresas de topografia ainda não aderiram a essa tecnologia. Aqui em Janaúba, pelo menos, eu vi só os níveis laser assim mais tranquilinho, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. Pegou o equipamento, mirou, apertou laser, lê a medida onde o laser está apontando. A gente vai entender como é que faz essas leituras na régua. Tá joia? Então, vamos lá. Tem alguns conceitos e nomes que a gente vai ter que esbarrar. Eventualmente, a gente vai esbarrar e a gente tem que entender o que são esses conceitos aí. Então, ó, o primeiro deles, o primeiro nome que a gente vai trabalhar aí nesse levantamento geométrico é lance. O que é um lance? Um lance é um lance, romance é romance. Cadê o desenho? Ah, tem os desenhos aqui para frente, ó. Então, o lance é a medida do desnível entre dois pontos. Então, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B. Aqui, no nosso caso, a gente tem o colchão e o ventilador. Então, o lance é a medida entre dois pontos diretos, tá bom? A seção é a medida do desnível da soma algébrica entre todos os desníveis entre dois pontos. O que é isso? Bom, se eu quisesse medir aqui a diferença de nível entre todos os objetos posicionados ali no meio, eu não ia fazer um ponto aqui e um ponto ali. Eu ia fazer vários pontos na sequência, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Como a gente faz vários pontos na sequência,
a gente tem a média dos níveis, né? A soma algébrica significa nada mais, nada menos do que você somar tudo e dividir pelo número de pontos. A gente tem a média desses desníveis, tranquilo? São vários pontos, tá? A gente faz uma seção. Uma linha de nivelamento é um conjunto de seções, compreendida entre duas referências de nível, que vão ser as principais. Então, eu tenho duas referências de nível. Tem o primeiro ponto aqui, C, ó, altitude, C é a medida de altura dele, C é a cota dele certinho. Vim no outro ponto aqui, C é a medida certinha dele também. Então, eu faço várias medidas, várias seções, ó, seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, até chegar lá no outro nível de referência. Então, o que a gente consegue construir? Uma linha de nivelamento, né? Ela pode ser retilínea, nossa senhora, segundou com força. Ou então a gente pode fazer vários desvios ao longo dessa sessão, tá bom? Então a gente tem que trabalhar com essa linha de nivelamento. O circuito de nivelamento, ele já trata de uma poligonal fechada, constituída de várias linhas justapostas. O que significa isso? Significa que eu posso ter uma linha de caminhamento aqui, ó, vou até a torre, desvio até a árvore, venho até a pedra. Aí a próxima linha, ele vem fechando para cá. Se eu consigo fechar um polígono, eu tenho um circuito de nivelamento. Esse circuito de nivelamento vai ser essa poligonal fechada. Vão ser várias linhas de referências. Isso para tratar de altitudes, cotas, diferenças de nível, tá bom? Isso não é mais que é só aquelas distâncias horizontais. E por último, a gente tem a rede de nivelamento. Se eu pego vários poligonais juntos, vários circuitos, eu tenho uma rede de nivelamento que é uma malha de um polígono junto do outro. E eles são justapostos porque provavelmente eles compartilham pelo menos um dos vértices, né, um dos lados. Tranquilo? Outra medida aí que a gente tem, Ré. O que é a medida de Ré mesmo? A gente já viu isso lá atrás. Primeira avisada após instalar-se o nível. Como assim? Lá atrás, a gente viu as medidas de Vant e as medidas de Ré, né? A medida de Vant era sempre do ponto à frente. A medida de Ré era sempre referência ao ponto de trás, tá? A medida de Ré para o nivelamento vai ser sempre a primeira medida. Por quê? Eu não falei que a gente vai fazer as medidas, né, de todos os pontos em referência do primeiro ponto? A gente não usou aqui de referência a televisão? Mas a televisão é uma primeira medida. Ela não tem muita referência, mas ela é uma primeira medida. Então, nossa primeira visada, assim que a gente instalou o nível e mirou na TV, a gente vai chamar de Ré, porque ela, em teoria, vai ser a Ré de todos os outros pontos. Todos os pontos vão ser baseados nela. Para o nivelamento, então, a primeira medida... Fala aí, cachorrinho. A primeira medida vai ser a visada de Ré. Então, a gente pega o nível, olha para o equipamento, lê lá, bonitinho, Ré. Todos os outros pontos agora vão ser medidas de Vant, tá bom? Então tá bom. A altura do instrumento, do equipamento, né? Ou vocês vão ouvir esse nome aí, ó, a altura do plano colimador. O plano colimador é o plano horizontal do nível do equipamento, tá bom? E o plano horizontal do nível do equipamento vai ser a própria altura do instrumento. Isso é a distância vertical desse plano de medida até o solo, né? Até a superfície que a gente vai usar de referência. Costuma ser o chão, então vai ser a altura do próprio equipamento no chão, apesar da gente não saber necessariamente a altura do chão. Então, ó, para todos os equipamentos de medida de nível, quando a gente põe eles num tripé, põe eles alinhados assim, essa medida ela é indicada no equipamento, tá? Vem escrito lá, altura do equipamento, altura do instrumento. Então, a gente tem essa altura. E aí vocês podem esbarrar nesse nome aí do plano colimador, que é o plano onde a gente faz a colimação, deixar tudo no plano bonitinho horizontal, tá bom? Qual que é essa medida, então, desse colimador, né, desse plano? Vai ser sempre uma cota de altitude mais a Ré. A Ré não é a primeira medida do ponto? Então, essa medida vai ser a fixa que a gente vai ter lá. Então, nosso plano colimador, a altura do instrumento, né, vai ser uma medida de uma cota mais a medida de Ré. Afinal de contas, a medida de Ré vai ser a medida do primeiro ponto que a gente usou para referenciar. Então, o que a gente está fazendo não é as diferenças de nível em relação ao primeiro plano de medida, todas elas. Então, se eu pegar qualquer cota e altitude e somar a Ré, que é a primeira medida que eu fiz, eu vou ter lá a altura do meu equipamento, ou a altura do meu plano colimador. Fez sentido isso? Tranquilo, né? Sim? Não? Tá bom.
Novas cotas e novas altitudes vão ser sempre dadas pelo... Sem latir, cachorro. Calma aí. Aí não dá para você ir não, né? Me ajuda aí. Novas cotas e altitudes vão ser a medida do plano, da altura do plano colimador, menos a medida de Vant. Afinal de contas, a medida de Vant é a medida que a gente... A medida de Vant é a medida que a gente vai ter dos próximos pontos. Se a gente subtrai ela do nosso ponto de referência, né, da nossa medida lá de referência, a gente vai ter a diferença de nível, que vai te dar o valor das novas cotas e as novas altitudes. O que a gente está lendo de verdade é a altura daquele plano horizontal que a gente encaixou ali o nível óptico, tá bom? Então, para a gente encontrar novas cotas e novas altitudes, a gente pega a medida do plano original que a gente viu ali atrás e subtrai a medida de Vant. Tá? É a altura do equipamento menos Vant. Show? Tranquilo? Aí a gente tem que tomar cuidado aí o que a gente considera negativo, o que a gente considera positivo, para não dar erro aí no final. Vamos entender aqui, ó. Um nivelamento geométrico simples. Ó. Ai, meu Deus. Nivelamento geométrico simples. Aqui a gente tem um lance, ó. 2 pontos. Aqui tem até dois referenciais de nível, né? Mas aqui a gente tem a medida entre 2 pontos. Olho para frente num ponto, olho para trás. Repara que o equipamento está posicionado aqui no meio. Ele está arrumadinho, né? A luneta dele, a visada dele está bem no plano horizontal aqui. Aí ele olha para trás, mede uma altura nessa régua. Olha para frente, mede uma altura nessa régua. Então aqui, ó, a primeira medida que ele fez aqui é uma medida de ré. A segunda medida é uma medida de Vant. Nesse caso aqui, a gente tem um lance. Não consigo falar isso sem rir. Aqui tem um lance, né, entre esses dois bastões aqui, um lance, né, nessa medida, né, todas medidas nesse plano horizontal. Então, a altura que está sendo medida é sempre no plano horizontal, em referência do nível do equipamento. Ó, aqui tem uma medida. Aqui vai medir maior, uma coisa maior ou menor? Menor. A gente está vendo que está pegando o nível mais baixo do bastão. Medindo o nível mais baixo do bastão, vai estar num lugar de altura maior. Então, se a gente subtrai essas diferenças de nível aqui, a gente vai dar a altura e cota verdadeira daquele ponto. Esse ponto aqui está mais alto do que esse ponto aqui, né? Então, é isso que a gente faz naquela operação de subtração. Vambora. Olha aqui que legal. O nivelamento composto é a seção de nivelamento. Eu tenho 2 referenciais de nível, ou mesmo até uma linha de nivelamento, tá? 2 referenciais de nível, vários pontos medidos entre esses 2 pontos, e a gente vai medindo, ó, um lugar aqui, outro lugar, um bastão aqui, um bastão aqui. E a gente pega todas as alturas, ó, nos equipamentos, colocados em pontos diversos, no ponto de frente e no ponto de trás. Não são todos os pontos medidos no mesmo lugar, né? Então, aqui nesse nivelamento composto, a gente vai ter a diferença de nível de 2 pontos e a gente vai ter o referencial do equipamento para cada lugar. E, portanto, a gente consegue calcular a altitude ou cota de cada ponto ali, baseado no nosso referencial de nível. Beleza? Então, ó, vamos entender aqui. O que é o nosso ponto? Nosso ponto original está aqui, ó. É o meio do equipamento colocado aqui, tá bom? A gente tem a altura do equipamento, HI, né? A gente tem o ponto que a gente quer medir, a gente está medindo a altura do terreno, tá, galera? A gente não quer saber da régua, a régua é um detalhe. Então, a gente tem aqui o ponto que a gente quer medir, a gente coloca a régua, que é o artifício, né, a metodologia que a gente aplica para poder medir a altura desse ponto. E quais alturas que a gente tem? A altura da base da régua até o topo da régua, né, uma distância LM aí, ó, a distância medida, e aqui um ΔH de AB, ponto A, ponto B. Ponto A, no caso, que é onde eu coloquei meu equipamento, ponto B é o ponto que eu estou querendo medir. Então, aqui existe uma variação de altura do ponto A para o ponto B. E aqui está considerando essa base de cimento do equipamento. Por quê? Porque a régua começa a medir lá em cima. Então, nesse caso aqui, a gente ainda vai ter que subtrair essa diferença aqui essa base de concreto aqui. Tranquilinho? Fechamos a primeira parte, nivelamento. Tá tranquilo até agora? Tá fácil? Tá difícil? O que vocês acham? Tá de boa? Tá, eu tive que sair aqui, Léo. Eu perdi uma parte, mas depois eu assisto. Tá na gravação. Não esquenta não. Vou começar a segunda parte, porque essa parte de altimetria ela é mais simples. Ela parte de todos aqueles conceitos de trigonometria que a gente trabalhou, aplicado em alturas, né? Ela vai complicar um pouquinho mais para frente.
Então, a gente já vai adiantando os nossos estudos e a gente já resolve uma parte aí. Vou fazer uma pausa aqui, ó, de 5 minutos para pegar uma água, que minha boca está seca. A gente volta daqui a pouco. Eu vou encerrar a gravação agora, volto ela daqui a 5 minutos, quando for 8h56, tá joia? Tranquilo, então. Então, beleza, 5 minutos para tomar uma água no banheiro. Vai lá.